vamos falar mais um pouquinho sobre o nosso sistema urinário. Anatomia. O rim, ele é composto, o sistema urinário ele é composto pelos rins, uréteres, bexiga urinária e uretra, tá bom? Olha lá, o rim, uréter, bexiga e uretra, sabendo que tem a diferença do tamanho da uretra no homem para a mulher, por isso que nós temos o aí, tá bom? E uma vulva. Olha a regulação do nosso sistema: volume pela pressão sanguínea, condução, armazenamento e eliminação de urina, que é o nosso balanço iônico, e eliminação de detritos nitrogenados. Então, por isso que a gente deve beber no mínimo 2 litros de água, porque a cada 180 litros de sangue que é filtrado, nós produzimos 2 litros de urina. Então, no mínimo, temos que beber 2 litros de água para ter um metabolismo satisfatório. Olha nossos rins, a região onde eles ficam, acima da cintura. Olha lá um rim. Ele tem a cápsula, o córtex, a medula, o bacinete. Claro, a artéria renal e a veia renal. A artéria para levar o sangue arterial e a veia para retornar com o sangue venoso. E o uréter, que sai de cada rim levando a urina para a bexiga. Olha o nosso rim, o córtex e a medula de um rim. Nessa parte do rim, nós temos os néfrons. Para o que é o néfron? O néfron, ele é responsável pela essa filtração até a formação da urina. Olha lá, toda a parte de um néfron. A arteríola aferente, que tem o grômero de Malpighi, tudo isso. A cápsula de Bowman, o tubo proximal, a alça de Henle, o tubo distal e o tubo coletor. Isso tudo forma um néfron. E o rim não só tem um néfron, tem vários néfrons. A estrutura de um néfron, tá vendo ali? E todos eles são responsáveis por isso. Então, cabe a nós bebermos a quantidade de água necessária. Também não ficar segurando muita urina, porque quando seguramos muita urina, a urina fica armazenada por tempo demais na bexiga. E além da microbiota que faz parte ali da nossa flora, pode ter uma infestação e ela conseguir migrar da bexiga pelos uréteres e chegando ao rim, ok? E aí nós temos um comprometimento muito maior. Ó o glomérulo renal, ó a estrutura, é só a título de informação. Como ocorre a urina? Tem a parte onde ela é filtrada, onde ocorre reabsorção de água e sais, onde ocorre a secreção, tá bom? E até o tubo coletor, ok? Isso tudo vai até se formar a urina. A absorção de água e sais. Então, parte da água ela é reabsorvida, senão perderíamos muito mais, tá? Então, qual é a minha preocupação na parte da reabsorção de água e sais? Quando nós bebemos muito pouca água, há uma necessidade muito maior da reabsorção dessa água e desses sais. Por isso que a urina sai tão mais concentrada, tá? E nós temos hormônios que trabalham nisso aí, que é o ADH. Hormônio antidiurético, nós temos a aldosterona e a vasopressina, ok? Que eles agem justamente nessa regulação de urinar e mais ou menos o volume hídrico. É o volume de água que vai ser despendido e quanto vai ser reabsorvido de água e quanto vai ser liberado de água. Por isso a necessidade da ingesta hídrica. Ó o ciclo da ureia ou o ciclo da ornitina.
Então, mesmo que a gente chama o ciclo da ureia e a gente chama também o ciclo da ornitina. Isso aí é falando na escala bioquímica das transformações, tá ok? O cálculo renal ou pedras nos rins. Tem pessoas que têm cálculo renal ou pedra nos rins, tá? Dessa filtração se formam resíduos. Resíduos por uma ingesta inadequada, tanto hídrica como alimentar. Uretrite também são inflamações e infecções que podem ser causadas no mesmo sistema. Isso aí é uma uretrite gonocócica pela gonorreia, é uma infecção sexualmente transmissível. Hemodiálise. Eu foco em água porque hoje o número de pessoas hemodialíticas tem aumentado muito, inclusive crianças e RNs. Por quê? Porque a amamentação não é tão preconizada e a criança que não amamenta, ela precisa beber água. Leite não substitui água. Na amamentação não, porque parte do início da amamentação é só água. Então nós temos crianças com problemas renais e com uma ingesta exorbitante. O que é isso? O que é que eu quero explicar para vocês? O metabolismo da criança não é o metabolismo de um adulto. A criança ela metaboliza as coisas mais devagar. Então a quantidade de gordura, de açúcar que você come você metaboliza muito mais rápido do que uma criança. Por isso que hoje é muito comum o exame de sangue, a criança está com colesterol alto e o açúcar alto. Porque as pessoas criaram uma teoria na cabeça que por ser criança ela pode comer tudo em qualquer quantidade porque está tudo novo, ela não é doente. Não é assim, ela é uma criança, ela está iniciando o seu metabolismo. Também a partir daí não podemos passar por extremismo. O que é o extremismo pro que você está falando? Eu estou falando daquela de não dar nada à criança. E aí gera uma compulsão. Porque uma criança que vai para aniversários e não come nada. Não porque ela tem uma comorbidade, mas porque não pode, não deve comer. O que acontece? Ela começa a comer escondido, gera uma compulsão alimentar. O que eu estou falando? Há uma oferta? Sim, mas tem que ser uma oferta equilibrada. Um bebê tem um estômago desse tamanho. Ele não pode comer a mesma quantidade de uma criança de 7 anos. E uma criança de 7 anos não pode comer a mesma quantidade de uma criança de 14 anos. E uma pessoa que está em extrema formação, que é de 14 a 18 anos, não vai comer a mesma quantidade de uma pessoa de 25 anos. De um crescimento que acontece exorbitante. Então, tem cada fase e sua necessidade nutricional.